Cristo a todos os irmãos e irmãs. Nós vamos agora ler as Escrituras e ouvir um pouco da Palavra de Deus. Já temos ouvido um pouco naquilo que nós cantamos, nos cânticos, nos hinos, nas orações. E agora eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, registrado por Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 21. Lá nós lemos assim: Neste ponto, um homem estava no meio da multidão, lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda a avareza, toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim, vamos ler todos juntos o 21? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Ó Santo, justo e misericordioso Pai de toda a criação, no nome de Jesus nós agradecemos a Ti, ó Senhor, Deus eterno, Deus da criação e da nossa redenção. E suplicamos agora, ó Santo Deus, tem misericórdia de nós. Dirija-nos, ó Espírito Santo, fala aos nossos corações. Livra-nos de todo cansaço, de toda desatenção, de qualquer preocupação, ó Santo Deus, que não seja a atenção com a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus, transforma-nos. Fala aos nossos corações, pois queremos ouvir a Tua voz. E dependemos totalmente de Ti, ó Deus, para isso. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, quero começar com 3 perguntas. Preste atenção nessas perguntas e responda para você. As nossas realizações e aquilo que nós acumulamos durante a nossa vida, seja ela com 80 anos de idade ou com poucos anos de idade, tudo aquilo que você realizou e conseguiu até hoje, a pergunta é: serve de quê quando você pensa na eternidade? Tudo que você tem até hoje, tudo que você acumulou, tanto na questão financeira, quanto em qualquer outro tipo de realidade, aquilo que você julga que é seu, quando você pensa e confronta isso com a eternidade, qual que é o valor disso? Segunda pergunta: o que realmente importa quando nós pensamos na eternidade? E a terceira e última pergunta é: quando nós tivermos que prestar contas a Deus sobre aquilo que nós fizemos com a nossa vida, o que a gente vai levar conosco? Se você hoje tiver que encarar a eternidade, o que você leva com você? Creio que o texto que nós lemos aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 12, do 13 ao 21, é um texto que lida com essas questões e nos ajuda a responder essas questões. E perceba que essas questões que nós levantamos aqui nesse início, não são questões periféricas da vida, são questões fundamentais e vitais. Quer você acredite nelas, ou quer você ignore elas, você um dia vai ter que lidar com elas. Eu creio que esse texto nos ajuda muito a saber como lidar biblicamente com essas questões. Deixa a sua Bíblia aberta. Antes de Jesus Cristo
falar isso daqui, antes desse diálogo desse homem com o Senhor Jesus Cristo, ele tinha ensinado algumas verdades aos seus ouvintes. Jesus Cristo tinha ensinado antes desse episódio aqui, àqueles que o ouviam, e ele disse o seguinte: Jesus Cristo disse que as pessoas e nós devemos ter cuidado com o ensino dos fariseus. Uma outra verdade que Jesus Cristo havia ensinado, versículos anteriores: nós devemos temer, nós devemos nos lembrar de temer, não aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar o corpo e depois condenar eternamente alguém ao inferno. Desse nós devemos ter medo, sim. Jesus Cristo também havia ensinado sobre a necessidade de todo cristão, de toda cristã, dar um testemunho fiel do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo havia ensinado sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus Cristo deixou bem claro que todo pecado, ele é passível de perdão, mediante arrependimento e fé em Cristo. Menos um. E qual é esse pecado? De modo essencial, o pecado contra o Espírito Santo é a negação consistente, permanente e final da obra do Espírito Santo, que é converter as pessoas. Quando uma pessoa morre negando, dizendo não, eu não acredito, não, eu não acredito, e ela continua nessa negação, e essa negação vai até o final, para isso não existe perdão. E por fim, Jesus Cristo também havia ensinado sobre a nossa necessidade de confiar em Deus em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis. E é nesse contexto que nós temos esse diálogo. Um homem chega até Cristo e faz uma pergunta. E basicamente o que nós temos aqui, quando a gente pensa na estrutura desse texto de Lucas 12, do 13 ao 21, basicamente é o seguinte: você tem uma pergunta, o homem faz uma pergunta a Cristo, na verdade ele faz um pedido, esquece isso que eu falei, na verdade não é uma pergunta, é um pedido. O homem pede, ele clama algo para o Senhor Jesus Cristo. E como que é a resposta de Cristo? Primeiro Cristo faz uma pergunta, depois Cristo dá uma recomendação, faz um ensino, e por fim, para deixar muito claro, ele conta uma parábola. Então alguém chega para Cristo e faz um clamor. Jesus Cristo responde, mas do jeito dele. Ele devolve com uma pergunta, ele dá um ensinamento, e depois ele conta uma parábola. E vamos tentar entender, vamos buscar entender o que nós podemos aprender nesse diálogo desse homem com o Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, então, qual foi a pergunta que aquele homem, a pergunta não, o ensino, desculpa, o ensino não, o clamor, o pedido daquele homem. Versículo 13, lá está escrito assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Esse é o pedido. O homem chega até ao Senhor Jesus e fala exatamente isso: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Vou tentar entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Na tradição judaica, o irmão mais velho, ele tinha o direito a uma porção dobrada da herança. E quem que decidia essas questões em termos de herança relacionada aos filhos? Era sempre um rabino. E provavelmente é por isso que esse moço, que esse homem, chega em Jesus Cristo, achando que Cristo vai resolver aquele problema familiar, especificamente o problema de herança. Jesus Cristo era um mestre, Jesus Cristo era um rabi. Então é dentro desse contexto que você entende esse homem chegando até Cristo e dizendo: Mestre, ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. Perceba que, antes de analisar a resposta do Senhor Jesus Cristo, num certo aspecto, ele entra naquela questão. Ele vai resolver alguma questão, mas não especificamente essa questão. Aquele homem tem uma expectativa de que Cristo resolva um problema relacionado à realidade financeira, a realidade de uma herança familiar. De um certo aspecto, ou num certo aspecto, Jesus Cristo vai entrar naquele problema, mas não exatamente do jeito que aquele homem quer. Jesus Cristo, conhecendo o coração e a intenção daquele homem,
Jesus Cristo vai ignorar algumas coisas e vai adentrar naquilo que está na base, naquilo que é o maior problema daquele homem, e não é uma questão financeira. Aquela pergunta que ele faz é só uma máscara. O real problema daquele homem, que quer que Cristo resolva o seu aparentemente problema familiar em termos de herança, na verdade é só uma máscara. Existe um problema lá no fundo. E esse problema, que aquele homem ignorava, é que Cristo vai resolver. E o problema que aquele homem queria que fosse resolvido, Cristo vai conscientemente ignorar. Porque o problema, na verdade, é outro. Então esse é o pedido. Versículo 13. Mestre, ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. Vamos analisar agora a resposta de Jesus Cristo? E vamos buscar pela graça de Deus aprender aqui nessa resposta. Resposta de Cristo, em primeiro lugar, ela vem com uma pergunta. A pergunta está lá no versículo 14. Mas Jesus respondeu, vamos ler todos juntos? Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Quando Jesus Cristo usa a expressão homem, intencionalmente homem aqui é uma pessoa que não tem intimidade com ele. Homem, quem me constituiu juiz ou partidor nisso que está acontecendo? Jesus não quer se envolver nessa disputa específica, mas ele vai se envolver numa guerra que ocorre no coração daquele homem. Então essa é a primeira parte da resposta de Cristo. Um clamor que é respondido primeiro com uma pergunta. Quem me constituiu o juiz ou partidor entre vós? E aí agora Jesus Cristo dá um ensinamento. Ele faz uma recomendação. E uma recomendação por parte de Cristo é um ensinamento, é uma verdade. Versículo 15 está escrito assim: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Depois de responder o clamor com uma pergunta, Jesus Cristo dá esse ensinamento. E ele fala sobre o perigo do nosso apego idólatra à avareza, ao dinheiro, às questões materiais. E aqui nós temos algumas considerações a fazer. Em primeiro lugar, a avareza não tem a ver com quantidade. Existem ricos avarentos e ricos humildes. Ricos avarentos e ricos extremamente generosos. Existem pobres avarentos e pobres generosos. O problema da avareza, a princípio, não é quantidade. Porque a avareza é um apego idólatra. É a absolutização das questões materiais. E Cristo sabia disso. E Cristo está ensinando isso. A avareza é uma atitude do coração. Sempre. Sempre. Sempre vai ser um apego, como eu disse, idólatra às riquezas, ao dinheiro e aos bens materiais. Tem uma citação de um autor lá do século XIX, um bispo anglicano, o J.C. Ryle. Ele diz o seguinte, abre aspas: não existe nenhum outro pecado ao qual o coração é mais propenso do que a cobiça. Guerras, conflitos, brigas, divisões, disputas, invejas, ódio, de todos os tipos, manifestado tanto em público quanto em particular, tudo isso tem a mesma fonte: cobiça. É quando nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, e é suficiente, mas nós não achamos que é suficiente, e nós queremos mais, e mais, e mais. Todas as vezes que eu cobiço, eu estou demonstrando a minha insatisfação com aquilo que Deus me deu. Todas as vezes que eu caio no pecado da cobiça, eu estou manifestando o padrão de pecado lá do Éden. Deus tinha dado tudo o que era necessário, só disse que uma coisa não deveria ser feita. Foi exatamente isso que o primeiro casal fez. Todas as vezes que eu e você nós cobiçamos, é que nós estamos insatisfeitos com aquilo que Deus nos deu, e nós queremos mais, nós queremos passar o limite que Deus nos deu. E quando nós fazemos isso, nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra o próximo, e nós trazemos tristezas, e às vezes tragédias à nossa vida. Então perceba, um clamor daquele homem: Senhor, me ajude a resolver essa questão familiar. E a resposta de Cristo, em 3 partes.
Primeira parte da resposta, uma pergunta: quem me constituiu a pessoa que vai resolver esse problema? Segundo lugar, uma recomendação: cuidado com a cobiça. E aí, em terceiro lugar, Jesus Cristo conta uma parábola, a partir do versículo 16 até o 21. E eu quero reler com você, ela está escrito assim: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava, e falava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha só a loucura: descansa, come, bebe e regala-te. Regala-te significa alegre-se, farte-se, divirta-se. Versículo 20, vamos ler todos juntos? O 20 e o 21. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. De modo bem breve, o que essa parábola nos ensina? Em primeiro lugar, essa parábola nos ensina que a abundância, em si, ela não é sinal de bênção. A abundância em si, ela não é sinal de bênção. Existem várias provas no Antigo e no Novo Testamento sobre isso. E quando nós vamos para a nossa experiência interpretada pela palavra de Deus nos diz isso também. Às vezes, a abundância, o presente que Deus te dá em termos financeiros, pode ser uma bênção, se no final redunda em glória para Ele e piedade para você. Agora, às vezes a abundância, ela pode ser um teste ou uma prova. Essa história que foi contada é de alguém que tinha muito, e esquecendo-se de Deus, ele fala: tenho muito, deixa eu juntar, ao invés de ajudar outras pessoas, deixa eu juntar, eu vou comer, beber, me regalar, me alegrar, sem se preocupar nem um pouquinho com aquelas 3 perguntas lá do início. O que isso serve para a eternidade? Então, em primeiro lugar, essa parábola quer nos ensinar que abundância em si não é sinal de bênção. Muita grana em si não é sinal de bênção, em si. Status, sucesso profissional em si não é sinal de bênção. E pobreza em si não é sinal de maldição. Nada disso. Segundo lugar, o que essa parábola nos ensina também é que aquele homem rico, ele é uma pessoa que olhava somente para ele. Ele não buscou conselhos em Deus, ele não buscou conselhos com uma pessoa mais sábia. E aonde que eu tiro isso do texto? Quando lá no versículo 17 está escrito assim: e arrazoava, e conversava, e se aconselhava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ele tinha muita coisa. Provavelmente essa abundância que ele tinha gerava algumas interrogações na cabeça dele. E ao invés de pedir a direção de Deus, ele não faz isso. Consultar uma pessoa mais sábia, ele não fez. Ele, o que ele fazia? Arrazoava consigo mesmo. Usando um termo meio chique, mas super simples de entender, ele era um ser ego-referente. A referência para ele era ele mesmo. Quando na Bíblia nós somos chamados a sermos pessoas teorreferentes, onde a nossa referência está sempre em Deus. A referência para ele era ele mesmo. E é por isso que a história termina do jeito que termina. Quando na verdade eu e você, com muita coisa ou com pouca coisa, com muita grana ou com pouca grana, nós devemos buscar em Deus, o doador de tudo que nós precisamos, a sabedoria para saber o que nós vamos fazer com muito ou com pouco. Um outro ensino que a parábola também nos dá é que aquele homem rico, ele era alguém que se preocupava somente com ele. Versículo 18 está escrito assim: e disse, e aqui o disse para ele mesmo: farei isso. Depois, olha só, depois dele arrazoar consigo mesmo, qual que é a conclusão que ele chega? Depois de falar com ele mesmo, de ter ele mesmo como referência, olha a conclusão louca que ele chega: destruirei os meus celeiros,
reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ele esquece a referência divina, ele tem uma referência somente nele, e a conclusão é essa mesmo. Todas as vezes que eu tenho eu como referência, são essas loucuras aqui que eu e que você, que nós cometemos. Eu tenho muito, o que eu vou fazer? Eu vou destruir o que eu tenho, eu vou reconstruir os meus celeiros maiores, para juntar muita coisa, para juntar todos os meus bens. E por fim, aquele homem, ele só se preocupou com aqui e com agora. Ele não tinha, lembrando das perguntas lá do início, ele não tinha perspectiva de eternidade. Ele poderia pegar aquela abundância que ele tinha e repartir com quem não tinha, mas não é isso que ele faz. Ele poderia pegar aquilo que ele tinha, vender e investir no reino. Não é isso que ele faz. Ele só se preocupava com aqui e agora. Versículo 19 está escrito: então direi à minha alma, de novo, ele está falando com ele mesmo: tens em depósito muitos bens para muitos anos. O que eu vou fazer agora? Descanso, eu vou comer, eu vou beber e vou me divertir e vou me alegrar. Basicamente essa é a parábola. E aqui eu quero fazer algumas perguntas para você. Você está preparado para o dia em que Deus pedir contas do que você tem feito com Ele, com aquilo que Ele tem dado para você? Você é uma pessoa que tem a referência para as suas decisões em você mesmo ou em Deus? Como você se preparou? Como que você está se preparando para esse dia? Porque a maneira como você responde essa pergunta mostra se você tem ou não perspectiva de eternidade. Como que você está usando os dons que Deus te deu? Com perspectiva de eternidade ou com perspectiva só do aqui e do agora? Existe uma riqueza que a Bíblia diz que nós devemos buscar. Nós devemos ser ricos para com Deus. Mateus 6, 19 e 21 está escrito assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o seu tesouro, aí estará o teu coração. E uma pergunta que você de repente faz quando relê ou quando ouve de novo esse texto é: como se acumula tesouros nos céus? Eu creio que nenhum de nós tem dúvidas sobre como nós podemos acumular tesouros na terra. Isso cada um, né? Alguns são mais talentosos nisso, outros são menos talentosos. Mas como acumular tesouros nos céus? É uma resposta bem vasta, mas de maneira bem simples. Você, nós acumulamos tesouros nos céus quando nós conhecemos a Deus, quando nós prosseguimos em conhecer a Deus e quando nós buscamos obedecer a Deus com fé no Senhor Jesus Cristo. Quando você, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e depois domingo e todos os dias da sua vida, busca na igreja e fora da igreja, no seu lar, no seu trabalho, em tudo aquilo que você faz, submetendo o seu pensamento, os seus desejos, as suas vontades, os seus planos eclesiásticos, os seus planos familiares, quando você pensa na sua carreira, quando você pega tudo isso e em oração, com fé no Senhor Jesus Cristo, busca sempre alguma maneira de pensar na eternidade, de pensar em glorificar a Deus, com muito dinheiro ou com pouco dinheiro. Sendo uma pessoa que aparece um pouco mais, e aí você tem um pouco mais de status, ou uma pessoa que quase ninguém nota, que poucas pessoas notam, não interessa. Se você é uma pessoa mais tímida, ou uma pessoa um pouco mais para fora, do seu jeito, mas quando você busca gastar o seu tempo, a sua vida, para a glória de Deus, e se é para a glória de Deus, necessariamente vai incidir para a edificação do corpo de Cristo. Essa é uma forma muito clara, esse é um princípio muito claro, inequívoco, de acumular tesouros nos céus. Viver
com a perspectiva da eternidade. Eu quero terminar esse sermão com uma história, brevíssima. É uma história que o pastor batista, reformado, John Piper, conta num sermão dele, num sermão dele intitulado Não Desperdice a Sua Vida, não jogue a sua vida fora. Ele conta essa história aqui. Primeiro ele fala isso daqui: você não precisa saber muitas coisas para fazer diferença para o Senhor neste mundo. Preste atenção. Mas você precisa saber poucas coisas, mas poucas coisas que são grandiosas. Ele está falando da palavra de Deus, tá? Você precisa saber poucas coisas que são grandiosas e estar disposto a viver por elas e a morrer por elas. Ele continua: pessoas que fazem uma grande diferença nesse mundo são as pessoas que dominaram poucas coisas, não muitas coisas. São pessoas que foram dominadas por pouquíssimas coisas, mas que são grandiosíssimas. Se você quer fazer diferença nesse mundo, você não precisa de um alto QI, você não precisa de uma boa escola, nem de uma boa família e nem se vestir bem. Você só tem que saber poucas, básicas, simples, majestosas, óbvias, imutáveis coisas eternas. Ser tomado por elas e estar disposto a morrer por elas. Mas não é isso que normalmente eu e você nós queremos. Nós queremos, antes disso, ser amados, nós queremos terminar os estudos, conseguir um bom emprego, encontrar alguém, o J Quest também, fez uma música aqui, uma bela casa, um belo carro, finais de semana longos, boas férias. Eu quero, antes disso, envelhecer saudável, ter uma boa aposentadoria, morrer suavemente e de preferência sem inferno. É tudo isso que a maioria quer. Na verdade, muitas pessoas, e às vezes eu e você, nós não damos a mínima para as questões relacionadas à eternidade. E depois de falar isso, ele pergunta: o que é uma tragédia? O que é uma tragédia? Parece que não tem nada a ver com o que ele estava falando anteriormente, mas tem. O que é uma tragédia? E aí ele conta essa história. Ruby Eliasson e Laura Edwards foram mortas no país africano de Camarões. Ruby tinha mais de 80 anos, solteira, enfermeira. Ela entregou sua vida a uma coisa só: tornar Jesus Cristo conhecido entre os doentes e pobres nos lugares mais difíceis e mais inalcançados. Laura, médica nos Estados Unidos, se aposentou em parceria com Ruby. Ela também tinha mais de 80 anos. Ambas estavam indo a caminho de um vilarejo, quando seu carro perdeu o freio, caiu no penhasco e elas morreram na hora. Pergunta: o que é uma tragédia? Muitas pessoas acham que isso é uma tragédia. E aí ele fala assim: eu vou te contar o que é uma tragédia. Isso aqui não é uma tragédia, não. Duas mulheres que dedicaram a sua vida para o reino de Deus e morreram, mesmo que tragicamente, isso não é tragédia, porque elas estão com Deus agora. Elas tinham perspectiva de eternidade. Mas eu vou te contar o que é uma tragédia. Uma tragédia é isso daqui, Foi tirada daquela revista famosa, Seleções. Bob e Penny se aposentaram 5 anos mais cedo dos seus empregos. Ele tinha 59 anos de idade e ela tinha 51. Agora eles vivem na Flórida, onde navegam em seu pequeno iate, jogam softball e colecionam conchas. Basicamente, esse é o sonho da maioria da classe média norte-americana e provavelmente dos brasileiros também. Agora imagina no último dia, no dia da prestação de contas, as duas enfermeiras que morreram tragicamente lá nos Camarões. Foi isso que eu fiz da minha vida, Senhor. E no último dia, Bob e Penny, e obviamente, eu quero só você entender o que está escrito aqui, Não é contra a aposentadoria, viajar para a Flórida, isso nada é pecado. Inclusive, se alguém me der uma viagem, tá? Estamos juntos aí. Mas, imagina no último dia, você chegar diante de Deus para prestar contas. Senhor, é isso, as conchinhas que eu trouxe para o Senhor. Isso é uma tragédia. E aí, lá no finalzinho da nossa parábola está escrito: mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?
Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Considere a eternidade. Vocês têm que repetir isso para mim. Nós temos que repetir uns aos outros isso. Considere a eternidade. Você conhece essa frase, né? Somente uma vida, ela logo passará. Somente o que é feito por Cristo permanecerá. O Philip Yancey, num dos livros dele, ele fala que tem isso no escritório dele. Somente uma vida, ela logo vai passar. Somente o que é feito por Cristo permanecerá. Que Deus fortaleça em nós a perspectiva da eternidade. Que nós possamos gastar as nossas vidas, os nossos talentos, para a glória de Deus, para a honra de Deus. Isso necessariamente vai incidir em edificação para os nossos irmãos. Feche os seus olhos, vamos orar. Graças te damos, ó Pai, pela vida que o Senhor nos deste. E nós suplicamos a Ti, ó Deus, à luz da Tua palavra, livra-nos de viver vidas inúteis, vazias, egoístas. Livra-nos de achar que a pobreza em si mesmo é um sinal da Tua reprovação. E livra-nos de achar, Pai, que riqueza financeira é um sinal da Tua aprovação. Que nós, ricos ou pobres, que nós possamos viver para a Tua honra e Tua glória, Pai. Dá-nos, ó Santo Deus, senso de eternidade. Ensina-nos a gastar as nossas vidas e que possamos viver e morrer para a Tua honra e Tua glória. Ó Santo Deus, o Senhor sabe como é mais fácil ouvir esse sermão do que viver esse sermão, ó Pai. Livra-nos de sermos ouvintes negligentes, mas ensina-nos a ser operosos praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, nós vamos convidar o reverendo Orival, que vai nos dirigir na administração da ceia do Senhor. Que Deus os abençoe.